Sim, senhoras e senhores, Link Podcast especial Sextou. Toda sexta-feira você vai estar comigo, Ricardo Ventura, para fazer duas coisas. Olha que legal. Ou a gente vai dar o resumão da semana, ou então nós vamos receber pessoas muito especiais para que ela compartilhe com você a experiência dela, as curiosidades. E hoje eu estou aqui, olha que legal, vou até ler a resenha aqui para vocês, ó. Com experiência de mais de 25 anos, focado no combate à fraude, além da realização de trabalhos em consultorias em empresas privadas, bem como aparição em programas de rádio e televisão. E além disso, ele é contador. Vocês sabiam que ele é contador? Daqui a pouco vocês vão saber quem é essa pessoa que está aqui comigo. Bacharel em administração, bacharel em direito. Eu vou perguntar para ele, sobra tempo para namorar? Porque, pelo amor de Deus, o cara é tudo. Ele é um poligrafista profissional, sendo o único brasileiro credenciado como perito judicial e perito de voz. Estou aqui comigo, que rufem os tambores, Jorge Maria. Muito obrigado. E aí, Jorge? Não daqui, cara. Que felicidade, cara. Estreando aqui o Link Podcast Sextou com você, cara. Eu fico feliz. Tivemos já o prazer de fazer uma live juntos. Sim. Fizemos já um podcast como convidados. E agora estou aqui para te confrontar. Nossa. E é o seguinte, hein? Fique até o final, porque vai acontecer algo inédito no mundo. Não é nem na TV brasileira, no podcast brasileiro, porque Jorge Maria vai me colocar no polígrafo, cara. E agora, o Não Minta Pra Mim vai estar no polígrafo. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Meu Deus do céu, fique até o final, porque só vai ser no final para vocês descobrirem meus podres aí, se eu tô mentindo ou não. Mas, Jorge, primeira coisa, eu vi aqui que você é, contador, administrador e direito. Como é que entrou na tua vida o polígrafo? Então, Ricardo, é um barato, né? Que a vida da gente, né, do nada, começa a mesclar. Eu trabalhava, eu era um bancário normal, fazia todas as atividades. E aí, o que acontece? Algumas situações da vida acabou perdendo o emprego e acabei fazendo subtrabalhos. E surgiu uma oportunidade de um amigo me oferecer, você não quer fazer um trabalho de investigação? Falei, nunca fiz isso. Falei, não, a gente combate fraude, saber se a pessoa não está mentindo muitas coisas com relação a seguro de vida, seguro pessoal, seguro de automóvel. Eu falei, não tenho esse conhecimento. E entrei nesse ramo e acabei percebendo que a mentira era a minha ferramenta principal. Tá. Eu precisava detectar a mentira. Porque toda fraude tem uma mentira, né? Sempre, sempre. E toda fraude só existe por causa do ser humano. Então, toda fraude tem envolvimento humano. Por mais que seja uma fraude, vamos supor, bancária, eletrônica, alguém enfiou aquilo ali. É obrigado. Alguém fez a coisa acontecer. Então, sempre tem um humano envolvido na história. Então, o que acontece? Você começa a estudar, a tentar entender o perfil. Então, você faz muito bem esse trabalho. Mas aí o que acontece é o seguinte, eu tinha que ter alguma coisa à distância também. Muitas vezes eu fazia um contato com a pessoa por telefone. Como que eu vou saber? Eu não estou vendo os olhos, não estou vendo a expressão. Peraí, isso é novidade para mim. Você conseguia fazer análise da situação vocal da pessoa? Isso, verbal. Ah, pelo telefone? Você entendeu? Então o que acontece? Cara, eu não sabia disso não. Eu achava que você tinha que estar ali do lado dela. Não, a gente consegue fazer a distância. O que é legal nessa ferramenta, o grande sacada da ferramenta, é quando se criou o polígrafo, aquele tradicional que a gente vê no filme americano. Rapaz, agora você gelou. Agora eu tô gelado. Porque, e vocês não têm ideia, porque esse aqui é um professor pardal, viu? O Jorge Maria é um professor pardal, ele acaba inventando. Imagina se você inventa um negócio desse para colocar no celular. E aí a pessoa vai falar com você e na hora você já começa a saber ali o discurso da verdade e da mentira. Com certeza. Tô com medo agora de você, Jorge. O grande problema dessa ferramenta, justamente, é quando tentaram desenvolver, inclusive uma grande massa, é a interpretação. Tá. Você entendeu? Porque não adianta plugar o cara. Como você disse, você estava dizendo que lá atrás as coisas eram muito grandes. Tinham que... E aí? Tinham que colocar no peito e tal. Porque o que acontece? A origem, né, da mentira, né? Como surgiu a mentira? A mentira, na verdade, é um grande fato que você faz com a sua parte lúdica do cérebro, né? Tá, o que é a mentira, então? A mentira, na verdade, é alguma coisa que você está tentando se safar de uma situação que vai te prejudicar,
O homem é muito sagaz, ele sabe que aquilo pode prejudicar ele. O que ele faz? Ele conta uma história, ilude o outro lado, essa história convence a outra pessoa e ele se safa de qualquer situação. Aí o que acontece? Quando entra o problema do polígrafo, de todo o trabalho, é quando a mentira pode ser descoberta e essa mentira pode fazer mal para a pessoa. É aí que começa todo o problema. Porque o que acontece? A mentira, na verdade, é uma coisa psicológica, certo? Foi formada pelo cérebro e cria reações fisiológicas. Perfeito. Porque o corpo, ele foi treinado para te proteger. Perfeito. Então, o que acontece? Quando o corpo percebe que você ficou tenso, você está nervoso, você está com mão fria, o que é isso? É tudo... o corpo está tentando interferir. Então, é um estresse. Um estresse. Aí o que o corpo faz? Tenta calibrar. Ele tenta calibrar. Então, como que eu vou tirar dessa situação? Ricardo, é o seguinte, você não está bem? Eu injeto, tiro tudo o sangue das pontas e jogo tudo para sua perna. E falo, Ricardo, sai correndo. Porque, vamos lá atrás, o que era natural do estresse? Era um tigre, uma cobra, um penhasco. E você tem que fugir. E aí eu tenho que fugir, tiro o sangue das extremidades, porque eu não posso sangrar. Se eu sangrar, tem que ir para o coração, pulmão, para os músculos. Então eu fico branco, eu fico pálido. Começa a piscar mais. E o sangue, né, lubrificar mais os olhos ali, ficar mais atento. O estresse, e aí acaba tendo esse resultado aí fisiológico. O corpo tenta te salvar. Entendi. Quando você tem uma dor muito grande, ele te põe em coma. Quer dizer, então, ele está projetado para te salvar. Ele não conhece mentira. Tanto é que na mentira, ele não fez aquilo. Então, o teu consciente sabe que você não fez. Você falou uma coisa interessante. O inconsciente, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Justamente. Então, se você está imaginando, sendo lúdico nessa situação de mentira, ele vai acreditar em você naquela situação e vai entrar nesse momento aí de estresse. Ele vai conseguir. E não só para fugir, né, Jorge? Por exemplo, se a pessoa quiser passar um galanteador, dizendo, olha, eu tenho um helicóptero para a gente andar ali em Honolulu, né? Ele vai também saber que talvez aquilo... Tipo, será que ela vai acreditar em mim? Será que ela não vai acreditar? Aí toda vez que ele fique nessa desconfiança, nessa eu posso ser descoberto, é aí que a gente consegue. Por isso que não funciona quando não tem estresse, né? Justamente. Ou seja, se a pessoa não tiver nada para perder... ela vai passar no polígrafo tranquilamente. Que eu digo, não tem máquina no mundo, não existe. Porque se aquilo não te fizer mal... Você sabe que às vezes as pessoas perguntam pra mim, né? Às vezes me param na rua... tô mentindo? Pô, não, o pessoal pode falar assim, eu tenho um cachorro marrom? Eu falo, rapaz, não sei nem se você tem cachorro. Quanto mais se ele é marrom. Porque né? eu digo, muitas vezes o pessoal fala na televisão, mas você viu, o cara mentiu. Mas é muita situação, você precisa entender como tá aquilo. Porque aí que tá, uma coisa que é importante também... O que é minha verdade não pode ser a sua. Você fala verdades conceituais. Então, o que acontece? Eu não sei como você foi criado, eu não sei a sua formação, o seu caráter. Então, sobre determinados assuntos, eu não sei. Então, quando desenvolveu a máquina para detectar mentira, na verdade, foi um grande triângulo. O que acontece? A gente precisa descobrir alguma coisa do Ricardo. Beleza. Quem quer descobrir do Ricardo? Então, um exemplo. O chefe do Ricardo. Então, o chefe do Ricardo me chama. Jorge, a gente está com um problema com o Ricardo. Opa, o que você quer descobrir do Ricardo? O Ricardo está desviando algum dinheiro nosso? O Ricardo está fazendo... então beleza, mas como que ele pode desviar o dinheiro? Como que o Ricardo pode fazer... Aí ele me conta a versão dele. Contou essa versão, aí eu já estou sabendo como que é a cabeça. Aí eu vou fazer uma entrevista com o Ricardo. Ricardo, o que você entende quando você faz determinadas tarefas? Entendo isso, isso, isso. E isso, o que você entende? Isso, isso, isso. Se eu puder te dar um exemplo concreto... Claro. Uma multinacional estava mandando embora um funcionário por furto. E tinha todas as imagens e toda a filmagem. Hoje em dia, por causa do compliance, para evitar qualquer trauma, alguma coisa, muitas vezes eles contratam empresas similares à minha para que a gente faça uma entrevista e tentar ver se a gente consegue... que o cara seja um réu confesso, que ele entenda aquilo que ele fez foi irregular, para evitar uma demanda judicial, uma coisa mais problemática futura. Ficamos 1h30 entrevistando o rapaz e a filmagem a gente vendo ele pegando o material, tudo. Bom, resumindo, depois de 1h30 passando o teste, o cara não mentia.
Tá, então vamos lá. É assim, existia a filmagem Isso. Que comprovava que ele pegava aquele material, tirava de um lugar e Isso. levava para outro. Isso. Cara, tava lá, materializado. Tava. E aí, quando você perguntava para ele, você roubou, você Isso. subtraiu, Isso. ele falava, não. E aí eu ficava naquela. Roubou? Não entendeu. Subtraiu? Você pegou? Não. Inclusive ele tinha até um pudor. O pai, a mãe eram muito rigorosos. Esse negócio, o que é dele é dele, o que é dos outros é dos outros. Tá. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu tô com a imagem. Bom, aí, resumindo, aí vamos tentar ampliar um pouco mais o leque. Aí o que a gente descobriu é o seguinte. Ele trabalhava com material de iluminação, certo. Aqueles fios de cobre. Sim. E ele fazia as instalações por 50 metros. Sobrava 5 metros, aquilo é considerado sucata. Amassa e joga no latão. No final do dia, o latão é jogado atrás da empresa. Certo. Atrás da empresa tinha uma comunidade. Saía briga lá atrás para poder pegar essa sucata. Perfeito. Porque valia dinheiro. Sim. Aí o chefe dele percebeu o seguinte, vai chegar uma hora que vai sair morte lá. Então falou assim, João, todo dia você pega o fio que sobrar, guarda com você, leva para sua casa e vende. No final do mês, o que você conseguir amelhar desse produto, você divide com seus parceiros. Então ele dividia com os colegas e fazia um café da manhã. Então ele fazia todo um social, inclusive. E eles ganhavam, com esses fios. E eles ganhavam R$ 1.200 e ele trazia R$ 300 a mais. Olha que cada legal. Um. Então, quer dizer, na verdade ele criou um benefício para a empresa, ele estava agregando o grupo, e ele ia ser mandado embora como suspeita de roubo. De roubo mesmo, de roubo de bobina. E ele não, ele só estava mexendo ali no cavaco. Ali. Existia só uma demanda interna que não foi. Não se falaram. Ninguém se falou, alguém viu. O cara tá pegando os fios ali. Acabou. E aí... ali gerou. Então, o que eu digo, muitas vezes a interpretação é tudo. Ou seja, eu gostei disso aqui que você falou, porque às vezes o que acontece? De novo, né? Não, mas eu vou perguntar uma coisa para você, que às vezes eu passo por isso também. Às vezes a pessoa fala assim, mas isso que você faz aí é entretenimento, análise. Aí as pessoas veem você nos programas, ali você está no entretenimento. Sim. Mas ali é a ponta do iceberg. É como você disse, é uma triangulação. Ou seja, eu preciso da máquina, mas aí eu preciso, qual o objetivo? Aí você vai criar uma série de perguntas e a análise. Você que vai saber calibrar e todas essas nuances que a gente falou. Será que ele entendeu a pergunta? Justo. Será que a semântica daquela palavra está dentro? Porque, por exemplo, às vezes, eu até falei isso em algum podcast, que tem muitas pessoas que acreditam que se eu estou pagando pelo sexo, eu não estou traindo. Sim. Então você pergunta para a pessoa, você já traiu? Fala, não, nunca traí. E vai passar. Por quê? Porque eu saio com prostitutas. Sim. Então eu não estou traindo. Sim. Traindo tem que ter sentimento e tal. Então, como você falou, a criação da pessoa e tudo mais, ela não vê aquilo como uma traição. E ela vai passar pelo polígrafo. Porque o problema, tudo é questão de visão, é ângulo. Então, por exemplo, quando a gente faz alguns trabalhos de casal, isso é crucial. Cara, você contratado por casal... Sim. Eita! Só que aí você deixa bem claro... A pergunta que não quer calar. Entre homens e mulheres, qual é a porcentagem? Quem mente melhor é a mulher. Não, quem contrata mais, homens ou mulheres? Por incrível que pareça, o problema maior é o homem. O homem contrata mais. Ele é mais inseguro. A mulher tem mais dúvidas, você entendeu? Mas ele é muito mais inseguro. Porque, na verdade, é o seguinte, a mulher, quando ela tem dúvida, você pode ter certeza absoluta que é verdade. Eita, não me fala uma coisa dessa que a mulherada agora em casa vai chegar dando tapa no marido. Ainda mais que hoje é sexta-feira. Quando elas têm dúvida, é raríssimos os casos que Jorge, você não está entendendo o que você acabou de fazer, Jorge. A mulherada hoje vai chegar, vai sair com o namorado, vai dar tapa. Eu falei, o que foi? Eu falei assim, você sabe que você está apanhando. Tá, agora... Assiste lá o Jorge Maria para você ver. Mas o que ela tem que entender, muitas vezes, é isso, é a interpretação do texto, né? O que acontece. Então, é verdade, sabe por quê? Eu tinha um amigo que esse negócio de eu tinha um amigo me lembra aquele negócio de eu tinha um amigo, não é comigo, não é comigo, não. Eu tinha um amigo, mas pior que é verdade, cara. Ele não estava fazendo nada demais. Ele estava com os amigos, bebendo cerveja, ficando ali um pouco mais ali no churrasquinho. E ele tinha que mentir para a mulher dele. Para poder. Para poder tomar cerveja, cara. Para ficar um pouco mais ali no happy hour.
Mas a mulher relacionava o quê? Não, tem bar, tem mulher, tem bagunça. Então, ele não era nada do que poderia estar na cabeça. Então, meninas, de repente, você está desconfiado, o cara não está fazendo nada. É isso aí. Ele simplesmente, ele quer... Às vezes é jogar. O cara está jogando ali um Counter-Strike, alguma coisa ali. E aí ele inventa, não, teve muito trabalho hoje na empresa. E ficou lá mais 1 hora jogando. Mas ele é obrigado a mentir. Você entendeu? Porque a mulher não aceita. É isso que eu falo. Todo o problema está no diálogo. Você está salvando casamentos Mas agora. mas ele é obrigado a mentir. Mas porque... Para conseguir comer um churrasquinho. Sim. Porque aí que eu digo, tá todo o problema, tá isso. Você não consegue ter uma conversa. Você não consegue entender o outro lado. Você não consegue se pôr na posição contrária. E você faz esse trabalho, que isso é quase um trabalho terapêutico. Sim, quando o homem te contrata, a mulher te contrata. Porque... Você falou que deixa claro o quê? Alguma coisa tipo, olha, de repente não é 100%. Como é que Na verdade é o seguinte, muitas vezes o que acontece? Quem tem a maior dúvida... Porque eu tenho 2 coisas também, Ricardo. Para você se submeter a isso, e você for um mentiroso, você tem que ser um cara de pau. Muito. Entendi. Muito grande. Você entendeu? Aí o que acontece? Tem um casal, eles estavam há 20 anos junto, viviam bem, mas ele tinha um bendito de um trauma que a mulher, antes de casar com ele, teve um caso com o ex-chefe. E isso sempre... Remoeu. Sempre. A vida inteira dele. Então, acontecia qualquer problema, ele ia, buscava lá naquele... Ele ancorou a insegurança dele em algo de 20 anos atrás. E buscava. Aí um dia me chamou. Falou, olha, aconteceu isso e isso. O que a gente faz? Falei, eu vou dizer o seguinte, eu não tenho meia gravidez aqui. Ou você está falando a verdade ou você está mentindo. Falou para moça? Para ele. Ah, para ele. Para ele. Porque eu tenho essa dúvida. Falei, então é o seguinte, eu quero que você entenda, você vai me expor e nós vamos fazer tudo junto. Agora, você precisa ter equilíbrio, entender, porque a gente vai estar fazendo um trabalho que se ela mentiu, eu vou te mostrar ao vivo. E aí, entendi. Se ela não mentiu... Você vai ter que preparar, porque se de repente o cara... tá vendo? Peguei mentindo E aqui. a mesma coisa ela. Falei, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Cara, mas que situação. E ela se submeteu a isso? Sim. Porque ela falou, Jorge, eu sou obrigado a fazer isso. Porque esse homem não vive. E eu te garanto que eu não faço nada. Putz, e provavelmente ele verbalizava, então. Não era uma coisa unilateral. Não, era Ele sempre. falava, porque aquela vez você traiu com o seu chefe. Tudo virava, chegava naquele ponto. Que saco, hein? Aí fizemos, expliquei para ele como funcionava, calibrei, mostrei quando ela falava a verdade, mostrei quando tinha alguma dúvida, quando podia gerar algum estresse. Aí eu falei, pode fazer você a pergunta. Isso que eu imaginei. Você ia falar, então faz você a pergunta. Tá amarelo Isso, lá, deu isso. amarelo? Faça a pergunta, enfia mais o dedo na ferida para a gente... É você que vai fazer e eu vou monitorando, junto com você. E aí, como foi o final disso aí? O final disso aí é o seguinte, saíram em lua de mel, de novo, estão super felizes, tiveram acho que mais um filho. Pô, cara... Você entendeu? Que legal isso. Quer dizer, então, é uma coisa que o cara tinha. Como você vai tirar isso da pessoa? Você pode falar casos que deu problema? Ou é melhor não levantar a lebre para não... Teve um caso... Não dar ideinhas. Porque tem coisa que a gente tem que falar assim, não vou dar ideias. Teve um caso que deu problema, eu só vou omitir o local e como foi, tá? Claro. O que acontece? O rapaz, ele era doente. Tá, ele já tinha... Doente, você fala doente biologicamente ou de cabeça? De cabeça. De cabeça. Entrevistando, porque sempre assim, quando eu vou fazer casal, eu tenho que fazer entrevista, quero sentir... Na pessoa até que tá pedindo, né? Nas duas, né? Porque pra gente sentir se não tomou medicamento, se não fez nada que possa influenciar... Alterar. Se não bebeu, se não tá grávida, toda uma situação. Peraí, vamos fazer uma parte nisso aí, peraí. Vamos abrir uma janela aqui, depois a gente volta para isso aí. Mas vamos lá. Aí chega lá um cara que você percebe claramente que tem algum transtorno. Você fala, o cara é paranoico, o cara tá criando uma situação que beira... Eu já recebi umas pessoas assim, que eu falei, cara, era bom você buscar um psiquiatra por conta disso e tal. Porque você vê que o cara tá na mania. O cara, ele... Você vê que é fissura. O cara e você fala assim, cara... Você não pode chegar para falar... E pior que você não pode chegar pro cara e falar... Mano, você tá louco. O que você tá falando é
Não, eu já vi gente do cara falar que ele era monitorado até pelo, sabe, pelo óculos. Ó. Alguém Isso, botou um chip que no chip é óculos esse aí. e a pessoa tá vendo tudo que eu vejo. isso aí. Aí eu falo, O nível então, o nível é esse. Aí você fala, olha, você precisa com um jeitinho, porque senão o cara se vira contra você. Você fala, olha, você já pensou que talvez... E aí você tem que criar um bairro. Olha, eu vou em psiquiatra, eu faço terapia. Um remédio ajuda a gente a acalmar, relaxar. Você já tomou remédio para dor? Já? Você já tomou remédio para dor de barriga? Já? Então, tem remédios que acalmam a mente. É isso mesmo. Já aconteceu isso com você? Aí eu pedi para não fazer o programa. Peraí. Não. Ai, meu Deus. Agora era um programa de TV? Jesus amado. Você trocou uma ideia com o cara e falou que esse cara... É louco. É doidinho, Foi a definição que eu cara. dei. Falei, o cara é louco. Não vou fazer. Não vamos fazer. Aceitaram? Não. Ah, vamos fazer. Eu sei. Como é que é isso? Aí eu fui na mulher. Falei, minha senhora, é o seguinte. Ai, era um papo de casal. Eu fiz com a mulher e na época era polígrafo mesmo, tá? Tá. Com os fios e tudo. Eu fiz 3 testes. Pra ter certeza absoluta. Cara, eu já sei onde que é, não vou falar. Eu já sei onde que é e já sei quem que é, cara. Aí falei pra ela, se você tiver qualquer coisa, você me fala agora, eu abandono todo o teste e eu vou lá na frente e a gente mente. Fica tranquila. Não, pode fazer. Não tô mentindo. Esse homem é louco. Tá bom. Fez meu, não deu nada mesmo. Nada. Caramba. Bom, beleza. Vamos lá então para fazer a gravação. A última pergunta. A fulana de tal traiu o marido? Não. Aí já ia começar a subir os letreiros, né? Acabar o programa. Ele, isso é uma palhaçada. Que é isso? Eu, calma. Tá. Aí abracei ele. Vem cá. Daqui. Aí fui descendo com ele. Falei, eu vou te mostrar todo o teste. Você vai Porque ver. mesmo assim ele não acreditava. Não, ele falou que era mentira. Que aquilo era de fato, tinha acontecido. Aí desci com ele, mostrei todos os testes. Eu tinha tudo gravado, mostrei pra ele todos os testes. Pra ele dar uma olhada, ela não mente. Tá vendo aqui, ó, quando faz isso. Você entendeu? Não entendi. Aí ajudaram, era um casal pobre, deram cesta básica, deram uns presentes lá, acalmou. Eu, se não me engano, acho que eles eram de Goiás, acho alguma coisa. Bom, resumindo a história. Chegando lá na cidade, ele pegou 1 litro de álcool, jogou nela e jogou fogo na mulher. A mulher se queimou, acho que 70% do corpo. Meu Deus do céu. Mesmo você dizendo que não tinha nada. O que aconteceu? Sabe aquela hora que eu fiquei com ela na salinha, fechada para fazer o teste? Pronto, ele já falou, já combinaram ali. Não, ela transou comigo. Ai. E eu peguei Eu agora entendo. para poder liberar a parte. Não, para liberar inclusive você, porque você já fez parte do esquema todo, cara. Então, o nível, o que eu digo é isso. Então, muitas vezes a gente precisa entender. Isso aqui é uma máquina, é uma ferramenta que você tem. Jorge, mas vamos poderes. lá. O negócio tá pegando fogo agora aqui na minha cabeça. Peraí. Cara, porque a gente viu o outro lado. Sim. O lado, o cara saiu lua de mel, teve até um filho e tal. Aí. E se você pega um maluquinho que só quer um motivo pra matar a mulher dele? Você nossa. Então, acho que é melhor você nem responder essa parte. Não tem, porque eu digo pra você, tem pessoal que é ex-drogado, que quer provar que ele parou. Ah, tá. Entendeu? Tem coisa que o cara precisa se autoafirmar. Opa, peraí. Agora você sabe que isso acontece muito em terapia, né? A pessoa, ela acabar fazendo uma grande besteira na vida dela, por N motivos e N besteiras, e aí ele diz, olha, não tenho mais esse comportamento. É isso aí. De jogo, de qualquer coisa, né? De pornografia, seja lá o que for. Não, eu vou lá no Jorge Maria pra ele, só que não é. E aí, tipo, você percebe que quando essa pessoa vem só para ter um laudo? O problema... Porque a pessoa vem para... Você sabe que a pessoa vem para psiquiatra, vem para psicanalista, vem para psicólogo. Ele só quer o laudo. Sim, o que ele para dizer, olha, eu era doente, agora não sou mais. Quer dizer, então o que acontece? Por isso que eu digo o seguinte, esses trabalhos assim, você faz um caso ou outro quando você vê que a coisa pode ajudar, você teria o lado do bem da coisa, que nesse casal eu entrevistei. Porque não tem como. O ser humano é um bicho muito estranho. Porra, se é, né? Você entendeu? Então você não consegue
Se você satisfaz um, o outro fica insatisfeito. Isso aqui não é um brinquedo, isso aqui é uma coisa... E é a realidade. Eu estou trabalhando com fatos. Eu estou com reações. Então, mas aí é uma coisa interessante. Como você participa de muitos programas de entretenimento, como é que você consegue vender o seu produto de fato? Tipo assim, porque se você, sei lá... bom, é igual eu. De repente, se a pessoa... Sei lá, põe eu e você lá na Paulista. Um dia a gente podia fazer isso aí, uma coisa social. Botar nós dois na Paulista e falar, o que esses caras fazem aí, né? Porque as pessoas vão falar assim, esse cara é do nome tá pra mim, ele descobre se a pessoa é da mentira, esse aqui também, tá? E vão dar risada, vão falar assim, sei lá. Quando é que você consegue transformar o Jorge Maria, aquele cara do polígrafo da TV, para esse cara que é um profissional extremamente sério, que trabalha para empresas, trabalha para, como você disse, relacionamentos, como você falou, compliance, né? Compliance, para quem não sabe, é um setor da empresa que precisa deixar tudo nas normas e tudo mais. Às vezes até para contratações, você deve ser contratado. Como é que você consegue fazer essa transformação do Jorge Maria, aquele cara que está sempre num programa de auditório, pro profissional, que é um baita trabalho científico, que dá trabalho de fazer e tudo mais? Na verdade é o seguinte, o profissional, ele fica totalmente apartado, tá? Do artista. Sim, eu entendo isso, sabe? Porque minha pergunta é uma pergunta retórica para que as pessoas entendam que você... Porque o que acontece? Quando eu vou participar de alguma coisa, então vamos colocar o seguinte, você está fazendo uma coisa de televisão, então todas as perguntas, ela tem uma conotação muito baixa. Exato, superficial, muito aquilo que o público quer saber. Você entendeu? Então, é uma reação que ele teve, alguma coisa. Então você consegue, por vivência, por malícia já do trabalho, muito mais o aspecto corporal, muito mais a fala sim. do que a própria a máquina. Saquei, entendi. Você entendeu? Porque você já consegue perceber. Por exemplo, fizemos aqui no dia da mentira, o Danilo fez um quadro com o Naldo. Tá. Nossa. Aí ia ser... E passamos o Naldo na máquina. O Naldo só falou verdade. Olha aí. Só que no outro dia era dia 1º de abril, você entendeu? Sim. Era o dia da mentira. Então a brincadeira foi essa. A brincadeira foi essa. Tanto é que o Danilo pergunta assim, ele mentiu muito? Ele tá te enganando muito? Eu falei, não, ele tá enganando a si próprio. Porque ele é uma pessoa meio difícil. O Naldo ou o Danilo? O Naldo. Tá. Então... Porque assim... Não, eu tô entendendo. Acho que o pessoal de casa já entendeu também. Então, que é tipo assim, cara, ali, de novo... É um entretenimento. Às vezes você não vai falar tudo, você vai entrar dentro do contexto, porque não tem como. É diferente, como a gente falou. Por isso que eu dei aquele corte no corte aqui agora, dizendo assim, quando você falou, isso aqui não é brinquedo. E eu entendo que não é brinquedo. Mas eu queria entender o quanto que isso é importante. Sim. O quanto que isso é necessário, o quanto que isso faz outra coisa, vamos lá, que as pessoas adoram falar. Ricardo, mas o que você faz não é considerado num tribunal. Não é e nunca vai ser. E eu não quero que seja. Sabe por quê? Porque é um ser humano que está fazendo análise. Exatamente. Eu posso errar. Você chegou no ponto crucial. Então, é a mesma coisa que eu quero dizer com você. O polígrafo jamais ele vai substituir toda a gama de investigação e tudo mais. O que eu digo o nome está para mim, a linguagem silenciosa, ela auxilia. Justo. E não determina. O polígrafo é a mesma coisa. Igualzinho. Porque senão a galera fala assim, esse Jorge Maria, se fosse assim, não precisaria de juiz, era só passar por ele. Você já recebeu essa crítica? Um monte. O crítica, sem conhecer, tem um monte. Isso é. Quer dizer, a pessoa não tem o mínimo discernimento, não entende o que você faz, não vê que isso aqui é uma ciência. Exato. Você entendeu? E considera, por exemplo, você gostaria de passar por um juiz, ou você passar alguém... Não. Isso aqui não é determinante em lugar nenhum. É isso aí. Porque a gente está falando com um ser humano. Reações são físicas, são momentos, são psicológicos. Eu não sei como que o cara está naquele momento, o que ele está passando. Então, o que acontece? Isso aqui, quando eu falo para você, eu uso no combate à fraude, você imagina
a possibilidade que tem quando você faz uma investigação. Uma investigação, ela abre várias vertentes. Ela é muito grande. Aí vamos colocar o seguinte, nós estamos aqui em 4 pessoas nessa sala e sumiu alguma coisa aqui. Só pode ser um dos 4. Eu garanto para você, se a gente fizer uma entrevista, fizer um bom trabalho, 2 dessa sala vai sair. Boa. Sem nada. E os outros 2 têm alguma coisa a ver. Não quer dizer que quando eu menti, pode ser o seguinte, não fui eu que peguei, mas eu vi você pegando. Tá. Por isso que deu mentira. Entendi. Porque, na verdade... Ou seja, a pessoa sabe alguma coisa a mais. Justa do aquilo que ela está falando. Os outros não sabem nem o que nós estamos falando. Não sabe nem que é isso aí. Você entendeu? Então, então isso aqui você elimina. Elimina. Você elimina trechos. Então você encurta trabalho. Exato. Você ajuda muito na situação. Tanto é que agora mesmo eu estou sendo contratado justamente para quê? Para fazer um verniz a mais numa contratação de altíssimo nível, né? Que os caras vão trabalhar fora do Brasil, com gente muito famosa, que não requer... chega a um nível de... Como é que se fala? De sofisticação que a pessoa não quer nenhum. Então, os caras vão passar por psiquiatra, os caras vão passar por RH, Sim. os caras vão passar por especialistas daquela situação, e o cara falou, cara, eu quero que você dê uma olhada para ver se você sente alguma coisa. Porque desses caras aqui vão diminuir para 4. É isso aí. Então, vê se você encontra alguma coisa desses daqui para que a gente não vai escolher exatamente o que você determinou, mas a gente vai se orientar pelo que você disse. E aí é que isso que é interessante, porque ele vai pegar a experiência dele, vai pegar a experiência do RH, vai pegar a experiência do passado, do currículo, blá, 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 e vai colocar ali uma pontuação. Então, é isso que às vezes as pessoas... Porque aqui, o que acontece? Aqui dá a oportunidade da pessoa interpretar, verbalizar aquilo que ela está sentindo de uma forma diferente. A pergunta, às vezes, ela é contundente e a pessoa entendeu de forma errada, ou até entendeu, mas ela não sabe se expressar. Pode dar uma mentira. Tá, mas e alguém passa... Assim, existe alguém que... a gente viu que até um mentiroso pode passar por causa do dia, por causa de mil coisas, se preparar. É que nem eu falo, tem pessoas que se preparam de uma tal maneira que ela transcende o lance de acreditar na mentira. Sim. Ela tem a capacidade realmente de estar estabilizada. Você já viu isso? Você concorda com isso? Plenamente. Porque o que acontece? A gente volta àquilo que já sempre perguntaram. Um ator... né? Um ator passa na máquina. Um ator, Tony Ramos, vai passar. Eu uso o mesmo exemplo, cara. Entendeu? Porque o que acontece... O Tony Ramos, pra mim, é o melhor, cara. Meu, você olha nos olhos dele, você vê a lágrima, você aí. vê a expressão, você sente... O amor. Quando ele fez aquele papel com a Glória Pires, você sabia quando era ela, quando era ele no corpo. Ah, quando aquele de troca, Que né? troca, você sabia. Quer dizer, a interpretação do cara é tão... Agora é ela. E era ele. Quer dizer, aquilo... Por quê? Ele vivencia aquilo. Demais. Então ele consegue transformar aquilo para dentro do corpo. Então essas reações, essas emoções, é tudo que capta. São pouquíssimos. Eu falo que o Tony Ramos é um... Quando ele fez um cara que era um grego, lembra? Nossa! Nonela. O desgraçado, ele olhava para onde tinha que olhar, ele lacrimejava quando tinha... Ele tinha reações involuntárias quando tinha que ter. Eu falei assim, gente, não dá. Ele era aquele grego, né? Ele era o grego. Ele era. Então é impressionante. Por isso que eu digo, então o pessoal às vezes é o seguinte, um exemplo, até que a gente estava falando, esse lance de profissão. Eu sei que é determinação, todo piloto de avião passa por um polígrafo. Olha só. Por quê? Você está dando uma máquina de guerra para ele. De vida ou morte, né? Você viu 11 de setembro lá que o cara fez com o avião. Então, quer dizer, por exemplo, no aeroporto da Rússia, tem um software similar a esse aqui, onde você conversa com o computador. Se ele achar que você entra, você entra. Se ele achar que não, você vai embora. Como você falou, porque pode ser só, quer dizer, é pela voz, né? Então, se é pela voz, uma inteligência artificial consegue captar, jogar, interpretar dentro de um parâmetro que alguém já colocou e vai aprendendo com isso, e ela faz a peneira, como você falou. Em vez de ter uma pessoa ali, ele consegue fazer a peneira. Ó, esses aqui não passaram. Por que não passaram? Vamos conversar. É isso aí. Porque às vezes simplesmente o cara pode estar com medo. Ah, estou entrando na Rússia. Ah, meu Deus. Não, entendeu? Mas aí que tá. Toda vez que você tenta
criar um artifício ou melhorar alguma coisa, você acaba E aí, complicando também. Não sei se você pode falar ou não, mas existem artifícios assim que fazem com que a pessoa tente mascarar? Tipo, não sei, sei lá, tomar banho frio, não sei. Muitas vezes o que a gente sabe, muitas vezes eles tomam algum remédio. Remédio. Bebe uísque. Você entendeu? Porque toda vez que você estiver falando com um ser humano que ele não está dentro dos limites normais, está sob efeito de alguma coisa, você já não está falando com um ser humano. Foi você que me falou tinha um lance de colocar um prego, uma taxinha. Como é que é isso aí? No polígrafo real, o que acontecia antigamente para poder burlar? Quando você coloca todos aqueles parafernália no teu corpo, só está medindo reações fisiológicas. Então, o que ele fazia? Na hora que foi fazer o teste, o cara fazia a pergunta, sim ou não? Ele pisava no prego, dava aquela dor, disparava raio no corpo inteiro. Não. Já atrapalhou toda a análise do... Entendi, ou seja, perito. ele simulava, porque quando chegasse o estresse também, ia estar estabilizado. Ou seja, quando ele fala a verdade, eu vou estar nesse... que dá esse susto, dá não sei o que, e falar. Então, porque no início você tem que fazer uma tabulação daquela pessoa. Justamente. Entendi. Você faz um calibre. Você calibra aquela pessoa. Que é o que eu falo na linguagem silenciosa. Você não decore o livrinho, eu falo. Você tem parâmetros? Lógico, você tem parâmetros. Parâmetros universais? Justo. Você tem. Mas aquela pessoa especificamente, você tem que fazer um ajuste fino para aquela pessoa. É um ser diferente. Ninguém é igual, 100% igual. Você tem lá... Então, o que acontece, por exemplo, uma mulher grávida, passando no polígrafo, não pode passar. Porque a reação pode ser do feto. Qualquer reação que der na máquina, ela não é conclusiva. Eita! Na hora que eu passei lá, o feto mexeu, pronto. Pode dar uma mentira, uma verdade. Entendi que é o caso do ambiente, é a mesma coisa. Vamos supor, eu pego uma pessoa que... acabei de fazer a análise da moça lá, do bebezinho lá, de Londrina. Eu falei, olha, tem muitas coisas aqui que não estão batendo. Algumas podem ser justamente pelo estresse do momento, porra. Porque você perde o filho, você vai estar normal... Ou vice-versa. Tinha coisas que eu falava, cara, tem coisa aqui que não tá legal, porque era para estar justamente com um pico de emoção. E não tá. Onde é que tá esse negócio aí, né? Mas pode ser unicamente dela? Pode. Mas dentro do contexto, eu falei, cara, tem boi na linha. Tem coisa acontecendo aqui que não vai. É isso que o pessoal não entende. Porque acontece o seguinte, você tem um grupo que... É a mesma coisa com estatística. Isso aí, é estatística. Eu sou meio... Contador, tem que saber estatística. Agora, só que estatística... Você sabe que o número você maqueia, né? Sim. O número é manipulado. Claro. É como a gente fala, tem até um livro, né? Minta com estatística. Já viu esse livro? Porque é como mentir usando estatística. A estatística é real, é número. Ela vai uma verdade absoluta. Mas você consegue mentir usando estatística. Porque você pega lá, 5 casos. Eu passo para você analisar 5 casos. Aí você analisa os 5 casos. Foi perfeito. Estatística? 100%. Aí eu peço para o outro analisar 100 casos. 100 casos, boa. Ou até outros 5, né? Não, mas vamos colocar 100 casos. 100. Ixi, vai dar... Talvez dê outra coisa. Ele acertou 10, são 10%. Você é 10 vezes melhor que o cara. Será que é isso? Não. Né? Por quê? Porque o seu espectro foi de 5, o outro foi de 100. E o que foi passado e o outro, se for 10, ele acertou em 10. Você trabalhou com 5. Você entendeu? Olha como você pode brincar com números. Então você joga. Então, por exemplo, você me deu 2 casos. Eu acertei um, errei o outro. 50%. Olha que número bom. Mas é 2. Você tá entendendo? A chance é para o ímpar. Quer dizer... É isso aí. Então, muitas vezes, o que eu fico meio vislumbrado é o seguinte. Por exemplo, trabalhar com fraude. Existe... as fraudes corriqueiras. Mas existem as fraudes técnicas. Existem as fraudes com especialista. Então, um exemplo. Seguradora. Pixe, seguradora... Você colidiu o carro... seguradora... Não, os dois são seguros, né? Eu tenho um amigo que ele é especialista em criar software para pegar fraude em seguro-saúde. Ótimo. Porque você consegue, justamente pelo fator humano, determinar onde que vai ser a fraude e começa a se repetir um padrão. E aí que você ia falar do carro. E aí? Por exemplo, no carro, dentro da seguradora, você bateu o carro à meia-noite na sexta-feira.
e o cara tem 20 anos. Você pode ter certeza que estatisticamente esse menino está embriagado. Aí eu sou fraudador técnico. O que eu vou fazer? Uma colisão ao meio-dia na Avenida Paulista. Boa! Para burlar Sim, entendi, cara. E é mentira. E aquele menino que bateu à meia-noite é verdade. Porque ele estava talvez buscando a vozinha que estava passando mal. Você entendeu? Nem todo jovem bebe. Então, mas você sabe que a internet agora tá nessa, né? Porque daí você traz com certeza, nesse exato momento, alguém tá assim, mas veja bem, porque no meu caso, aí a pessoa vem trazer o antagonismo. O antagonismo é como você falou, dentro da normalidade, eles estão nessa ponte nessa, Sim. e não nessa escala que é a normalidade. Que é o que a gente fala do polígrafo, que a gente fala na análise não verbal. É isso que eles querem entender. É o seguinte, eu tenho um padrão. É isso. Dentro do padrão eu tô seguindo. Eu vou até especificar isso aí pra galera, porque de repente talvez a pessoa não... Que é isso aqui, ó. É justamente. Né? Você tem isso aqui, aí você tem isso aqui que é praticamente zero. Vamos botar zero aqui, a pessoa vai entender. Isso. Aqui é 80, Isso. aí você tem 10 aqui, 10 aqui. Tá. Então vamos lá, vou explicar pra galera. O que a gente tá falando é isso aqui. Acho que dá pra mostrar, Ian? Dá pra mostrar? Então, o que a gente fala? Quando a gente fala assim, olha, nesse caso, quando uma pessoa perde lá um ente querido, blá, blá, a reação é essa aqui. É isso aí. Mas você tem reações aqui? Tem. Aí a pessoa digita, mas quando eu perdi, eu tive essa reação. Tudo bem, mas também... é 10% da população, aqui é 10%. E outra quase tendendo a zero. Mas a normalidade está aqui. E a gente vai trabalhar em cima dessa normalidade. Deu para ver aqui? Sim. Dá? Agora, Show de bola. Quem que é o doente? Quem é o fraudador? Quem é o mentiroso? É nessa escala aqui de baixo. É isso aí. E é aqui que você... Porque ele fugiu completamente das vertentes que teria que seguir. Ou seja, a mentira vai estar aqui. Vai. Porque está muito fora da normalidade. Aí pode ter acontecido o seguinte, ele teve um trauma na infância. Exato. Aí você vai conseguir descobrir todo o contexto. Ou seja, dá para o polígrafo errar? Dá para análise errar? Lógico que dá. Porque o cara não vai mentir na normalidade. Ele vai escolher as pontas para mentir. Quem erra, na verdade, não é a máquina. Sou eu. Porque, na verdade, eu interpretei errado. Ou perguntei errado. E tem esse lance daquele espectro, como a gente falou, da vivência do cara, das crenças e tudo mais, da semântica, do que ele acredita aquilo. Tanto é que, de novo, é o psicopata. Por que o psicopata muitas... tem um caso, não sei se você ficou sabendo, putz, eu estava muito afim de falar isso com você. O bom é que a gente tem assunto para a vida inteira, né? Aqui tem. O Graham River, você chegou a ver esse caso? Talvez não. Que é um serial killer americano, década de 80. Certo. Ele foi preso só depois de 15 anos, por conta do DNA. Não existia teste DNA na época, mas pegaram depois... Guardado. Esse cara matou mais de 80 mulheres. Eu esqueci o nome dele, mas é o assassino de Graham Rivers, ou o serial killer de Graham River. Ele passou 3 vezes no polígrafo. 3! Não pegou. E não pegou. E sabe por que não pegou? Aquele lance, de novo. Ele saía com as prostitutas e depois ele as matava. Na cabeça dele, ele não matava. Você tem ideia do que ele fazia com elas, na cabeça deles? Guardava. Não. Era uma limpeza. Ele está fazendo um bem para a humanidade. Entendi. Tá tirando o mal, né? Você entendeu? Você matava, não. E como que isso vai prejudicar se ele tá fazendo bem, né? Você entendeu? Ele tinha que receber uma medalha. Você é um assassino? Não sou um assassino. Olha que doideira, cara. Então, na cabeça dele, era algo que ele estava limpando ali. Ele era um limpador social ali, um negócio. Olha que... E ele passou 3 vezes no polígrafo, cara. E passa. Mas é isso que eu falo pra galera. E passa. Por isso que eu falo... E se eu entrevistasse ele, muito provavelmente ele ia passar. Porque ele ia passar. Porque o que acontece é o seguinte, enquanto não fizer mal, você não conseguir pegar feridas... Por isso que eu digo o seguinte, você fazer um trabalho, uma análise de uma entrevista, é muito superficial. Exatamente. Eu peguei a pessoa naquele momento, o ângulo da câmera, o cara sentou aqui, eu coloquei o microfone, de repente o som não está saindo legal para a máquina. Quer dizer, são situações que, se você conviver, se você me dá aí um dia para conversar com a pessoa, a gente trabalhar, aí você consegue.
Aí você vai tirar uma pancada de coisa que pode ser os ruídos, pode ser os barulhos ali. Por que a gente tenta, né? Por que eu insisto em fazer a televisão alguma coisa? Porque para mostrar que tem ferramenta. Isso. Né? A gente tem condição de trabalhar de uma forma melhor. Eu acho que, lógico, tem que, até porque você ficou conhecido justamente por conta disso, eu fiquei conhecido por conta disso. Mas a gente sabe que, quer dizer, a maioria das pessoas sabem que a coisa é mais profunda. Sim. É que às vezes a pessoa quer analisar por aquela camada que ela vê ali em cima. Não né? vai longe. Tem um caso, inclusive eu estava discutindo com a Márcia, até se eu puder falar. Por exemplo, hipnose. Tá. Boa. Eu, quase 60 anos, né, já tenho, eu não acreditava em hipnose. Certo. Não acreditava. O que você diz em não acreditar? Que aquilo não existia? Não existia. Aquele tipo, o transe ali não existia? Não existia. Agora, por que também eu tinha esse pensamento? Não tem motivo. Eu talvez até vou jogar um caco aqui. Sabe por quê, talvez? Porque do mesmo mal que nos afetava a hipnose, nós como telespectador. A gente via aquilo na televisão e aí era uma camada que você fala, isso aqui é show. É show. Aí o que acontece? A gente estava fazendo um quadro no CQC e fomos fazer com o Pontes, lá como que chama? Márcio Pontes? Bem Márcio Pontes. Bem dormindo. Meu, É Márcio Pontes? Vamos dar os créditos direitinho. Vamos, porque... Meu, esse homem... Fuentes. Fábio. Nossa, falamos tudo errado. Márcio Pontes. Márcio Pontes. Bem típico de Ricardo Ventura isso, viu? Eu que te induzia o erro. Como é o nome? Fábio Puentes. Fábio Puentes. Vem dormindo. E aí você diga lá. Chegamos lá, ele nos atendeu num apartamento ali perto da Paulista. Isso. Fui eu e a Calabresa. A Dani Calabresa. Fazer o programa. E uma produtora, que também era uma louca. Então, os 3 idiotas lá, e mais o câmera, né? E mais. Chegamos lá, eu senti um cheiro no ar. Não sei o que é. Eu falei, esse homem deve usar alguma droga. Um alucinógeno. Alguma coisa. Você está sentindo o cheiro? Eu falei, vamos pegar esse cara. Vamos falar que não dá pra fazer aqui, que é muito pequeno. A gente faz lá no saguão. Seu Fábio Pontes, não dá pra fazer aqui. A gente pode fazer lá no saguão? Pode. Aí desceu no saguão. Bom, vamos lá no saguão. Falei, já quebramos as perninhas dele, né? E ele, muito simpático e tal, mas eu falei, isso que é mentira. Bom, ele pegou, a Dani estava assim, ele fez assim, Dani, isso aqui, ferro. Na sua mão. Aí ele pegou e fez assim no vidro. Aqui, imã. Como que faz o ferro e o imã? A mão dela colou. Não saía. Aí eu olhei aqui, bom. Ô Jorge, tal. Ele fez assim. Pergunta se eu consegui abrir o olho. Você não conseguia? Eu não consegui. Aí eu falei, deve ter um botão aqui nessa... Na região? Talvez ele pressionou e colou o músculo. Só pode ser isso. Entendi. Não tô, mas nem a pau que eu tô acreditando. Não tem nada. Nada, pá. Mas aí, o meu pai sempre me ensinou o seguinte, ó, você teima, mas não aposta. Faz assim, teima, mas não aposta. Gostei. Então... Eu gostei. Como é que chama seu pai? Jorge Maria. Jorge Maria também? Porra, já vou levar essa pra vida, viu? Teima, mas não aposta. Teima, mas não aposta. Aí, beleza. Eu falei pra eles no carro, é o seguinte, a única coisa que eu tenho medo é a agulha. Então, caso você não me ver com uma coisa de agulha, por favor, não façam nada, tá bom? Tá bom. Beleza. Bom, estamos lá. Aí tinha sempre umas perguntas meio ruins, né? Aí quem fazia era o idiota. Seu Fábio Pontes, o senhor é um charlatão? Você perguntou pra ele? Perguntei. Ele fez assim. Bom, Jorge, você está... Bom, bem dormindo. Não sei o que aconteceu. Daqui a pouco, estou continuando a entrevista. Então, Jorge, você acha que eu sou charlatão? Eu falei, não, é que é a pergunta que veio e tal. Ele falou, dá o seu dedo. Meu, tinha uma agulha atravessada. Aqui, né? De ponta a ponta. Aí você falou, eita, que momento que essa agulha apareceu aqui. Aí tirou. Aí ele me explicou que o cérebro tem 7 chaves para abrir. A minha deve ser arrombada, sabe? Bateu, colocou a mão, eu caio. Não tem, sabe? Não tem nada. E ele falou que o último lá seria um remédio, alguma coisa, mas consegue. E ele trabalha no Hospital das Clínicas
aonde ele desenvolve um trabalho onde ele ajuda as pessoas que a morfina não faz mais efeito, Sim. ele se auto-hipnotiza para sentir a dor. Quer dizer, aí eu vi a importância do trabalho da pessoa, qual que é a importância da hipnose, Sim. o que aquilo pode Hipnose trazer, clínica, né? o que pode trazer de benefício. Quer dizer, então, a gente fica imaginando, vou hipnotizar, vou roubar a tua senha, né? Brasileiro tem sempre o lado Vai roubar. podre da coisa, né? Vou roubar a tua senha. Mas isso é no mundo, viu? Quando você fala assim, vou pegar a sua senha. Quer dizer, então, você consegue ver que, como você pré-julga de uma forma totalmente É aquilo que fora a gente estava dizendo, né? Porque na TV ele tem que fazer o quê? A parte do entretenimento. Porque senão não tem graça. A pessoa não vai parar para ficar ouvindo. E leva tempo, né? Como a gente falou. Se te derem um dia inteiro, não tem como a pessoa não passar. Agora, você tem ali, às vezes, 5 minutos. Então, não tem tempo, não tem o que fazer. É a mesma coisa a hipnose. Quer dizer, então, são situações que você fica assim, meu... Você sabe que eu também não acreditava em hipnose, até aprender, depois aprendi Sim. a fundo, até por conta da psicanálise e tudo mais. Mas eu não acreditava. Eu falava, não, isso aí não... E aí eu pedi para aplicar em mim. Aí foi a mesma coisa. Uma coisa que eu achava um absurdo era esquecer o nome. Eu falo assim, não é possível esquecer o nome. É uma coisa tão pessoal, uma coisa que você ouve desde que você nasce. O nome já vem antes de você nascer. Você já... E acontece. Uma coisa que é real, que é muito real, do mesmo jeito que a gente tem os psicopatas, a gente tem o Tony Ramos e tudo mais, existem pessoas que elas vão ser mais suscetíveis. Sim. E pessoas que são menos suscetíveis. Ou seja, o negócio de tomar remédio aqui, ó. Aí fica... Aí, obrigado, Siri, obrigado. E aí, existe uma lenda também da suscetibilidade que vai ter com a inteligência ou mente fraca. Cara, não tem nada a ver com isso. Então, para o pessoal de casa entender que, sim, a hipnose existe, Sim. é legal você dar esse depoimento. Só que existem hipnólogos e hipnólogos, então tem gente que às vezes nem sabe fazer, se põe a fazer e dá um monte de besteira mesmo. E o que é legal é isso. É um estado alterado de alta concentração. Basicamente é isso, né? E teve gente que não acreditou no polígrafo e depois, talvez ali na frente e depois por trás, falou: caraca, bicho, como é que você descobriu esse negócio aí de mim? Porque muitas vezes você acaba jogando, como é televisivo, muitas vezes você brinca. Sim. Tem certeza? Aí você jogou e era. Então, tinha um namorado, não estou namorando, mas você acha que tem alguém. Aí a pessoa, puta, na verdade tem, eu não quis falar na hora. Quer dizer, porque hoje em dia também tem muito problema, a pessoa não pode ser queimada, né? Ela não pode ser... ela tem que ser limpinha. Limpinha. Não pode ter nenhum problema, nada, nenhum desvio. Nem nada, porque você é julgado 50 horas por dia, né? 50 horas por dia. Quer dizer, então você não pode... tá chato o mundo, né? Porque... Muito. O cara que for só falar a verdade também, ele fica insuportável. Então, mas rola aí. Você já teve algum... Teve um que foi bem famoso, né? Mas não sei se você pode citar nomes ou não. Se você não citar, eu vou citar. Porque daí eu que estou citando, não você. Mas já teve algum famoso aí que tipo ficou pé da vida com você porque você falou, tá mentindo e tal? Já teve. E ficou bravo no ar de verdade? Não precisa falar o nome. Ficou bravo? Ficou. Esse cara aí tá... Teve um que já até trabalhou num reality show da Record. Isso. Quer dizer, então são situações que você... a pessoa não está nem preparada para aquilo. Né? Não está preparada. Não, aí é que você falou. Eu não sei se a pessoa... Aí vamos agora tricotar aqui. Eu não sei se a pessoa não está preparada ou ela entrou nesse flow aí, nesse que você disse, que ela tem que ser perfeita. Em que em nenhum momento ela pode... Você falou... Eu vou até ser... Não estou sendo indelicado, mas... a gente fez uma vez... A gente tinha a cadeira da verdade no programa da Maísa. Então, sentava na cadeira e eu fazia o teste. E a cadeira, ela tinha uma voz... E a cadeira falava... A voz falava, mentira. Você está mentindo. Verdade. Tal. E a cadeira trocava ideia, tal, né? Falava, tal. Então, era muito legal. E o Celso Portiolli, ele é um lorde inglês. Tá.
E ele sentou. E todas as respostas dele eram como um lorde inglês. Infelizmente, a máquina não sabe se é um lorde inglês ou não. Ou não. Você entendeu? Então, por exemplo, você é vaidoso? Não. A cadeira falou mentira. E aí deu problema? Ficou chateado. Nossa, ficou chateado. Ficou chateado. Porque, nas semanas antes, ele tinha tirado uma foto sem camisa na internet. Se a pessoa não é vaidosa para tirar uma foto sem camisa, eu não sei o que é isso. Você fala mostrando o físico bacana. Isso não é ser vaidoso? Não, eu saquei. Você sabe que às vezes... Sabe o que pode ser isso aí também? Isso é uma coisa muito legal, que é justamente a subjetividade do como você entende a tua vida. Por exemplo, talvez se alguém... vamos pegar a escala Celso Portiolli de ser... De repente, você pega, sei lá, o Ratinho, Celso Portiolli e Justus. De repente, ele olha para o Ratinho e fala assim, eu sou... Como é que é? Qual é a pergunta mesmo? Se era vaidoso. Eu sou vaidoso? Ele vai falar, sou. Aí ele olha pro Justus. Não sou. Então, de repente, para onde ele olha, ele fala assim, cara, perto do Justus eu sou um relaxado. Né? E aí ele não acha que aquilo que ele faz é ser tão vaidoso. Você entendeu? Né? Mas aí é o seguinte, vai dentro até da própria interpretação dele. Eu não sei, a nível interno, eu teria que estudar isso. Por isso que, como você falou, tem que ter o lance do objetivo, do que se trata, e qual que é a resposta que você tem, e a margem da resposta que você tem, como a gente falou, dentro da normalidade. Então você concorda? Agora, dentro de uma brincadeira... Então, agora você acha que não ficou estranho isso? Ficou. Aquele outro lá, eu não sei se eu vou citar o nome dele, não, acho que eu não vou, não, nem merece. Aí, porque ele brigou com você no ar, né? Falou, nossa, eu quero... E eu acho que rola muito isso daí, né? A pessoa ela tem que ser tão perfeitinha que ela não aceita que ela tem algumas falhas. Você sabe que quando eu comecei a fazer análise lá da mentira, da verdade e tudo mais, né? do discurso, isso em 2016, lá publicamente no YouTube, as pessoas não entendiam quando eu falava assim, nesse momento o Jorge Maria está congruente. Ele tá bem congruente com aquilo que ele... agora aqui ele não tá. Aqui também não. Acho que aqui ele tá mentindo. Aqui ele foi bem verdadeiro. Aí as pessoas falam assim, mas ele mente ou fala a verdade? Falo, porra, mas o cara não é ele não é um 100% verdadeiro, 100% mentiroso. Dentro daquele espectro todo, ele está falando verdade, está falando mentira. Já foi feito estudo, né? A cada 10 minutos você fala no mínimo 2 mentiras. É isso aí. Porque essa mentira é aquela mentira social, mas você é obrigado a fazer. Exato. Você não... ou como a gente falou, às vezes a gente quer mascarar o nosso resultado, potencializar o nosso resultado. Eu manter a minha imagem manter de lorde. A imagem de lorde. Então são situações que eu tenho que criar, mas não é todo dia que eu estou um lorde. E criar de forma instantânea ali, porque você precisa dar uma resposta ali naquele momento. Porque você vive da imagem, né? Quer dizer, então, são situações que você está mexendo com a vaidade, né, humana, né? E a vaidade humana, você sabe que quem quer ser contestado, quem quer falar que é mentiroso, porque a palavra pesa, né? A palavra pesa e o print é eterno. Então, hoje, assim, o print e o corte é eterno. Que hoje não é mais só o print, é o corte. O corte é eterno. Porque você faz um contexto lá, você colocou... Nossa! Muda completamente. E político? Você já analisou político? Já. A gente tinha um quadro no CQC, onde a gente ia todas as quartas-feiras para Brasília. Aí, no caso, eu ia com a Mônica Iose e com o Rafael Cortez. Só que era o seguinte, parecia carta marcada, sabe? Por quê? Tem 513 deputados... Olha você lá, Mas, quem recebia a gente? É Bolsonaro! Bolsonaro, Chico Alencar... Que muitos não recebiam. Mas não passava nem na porta, você não podia nem passar no gabinete. O cara falava, não quero saber. Não quer saber. Quer dizer, então o que acontece? Era sempre os mesmos. Que aceitava ser... Aí perguntaram, o Bolsonaro mentia? O Bolsonaro nunca mentiu. Caraca, nunca foi...
Não. Olha que interessante. Só que isso daí. dentro da verdade dele. Sim, é dentro até do contexto. porque, claro, e dentro da verdade mesmo. E outra Ele coisa, podia, o né, cara é um militar. Aí querem que o cara tenha uma situação... às vezes mais socialmente aceita. Você entendeu? Né? Então são situações da coisa. Por exemplo, o meu pai tinha uma linha de raciocínio Que talvez quando hoje eu tinha não 18 seria... anos, eu achava um absurdo. E hoje você já E não hoje eu acha faço mais. igualzinho. Exatamente. O que eu cansei de falar isso, Jorge, que é tipo assim, tem aquela música do Renato Russo, né? Você reclama dos seus pais por tudo, que absurdo. Você vai ser, o que você vai ser quando você crescer? Porque é a mesma coisa. Porque muitas coisas você fala assim, nossa, pai, nossa. E aí quando você envelhece um pouco mais, você fala, putz, tinha sentido aquilo. Porque ali. o que acontece? O meu pai estudou até o 3º ano primário. Ele é um semi-analfabeto. Só que pra mim o cara é um gênio. Exatamente. Você entendeu? O cara me falava coisa, Cansei de falar isso, Jorge. me ensinou coisa Perfeito. que eu não tenho como. Você entendeu? Porque ele tinha vida, ele tinha isso aí. vivência. Isso aí você não compra na farmácia. Boa. Vivência você não compra na farmácia e nem na academia, né? Hoje o que está acontecendo com essa juventude? Eles estão muito inteligentes, excesso de informação, mas não tem vivência. Então, aí que tá. Eu acho que a inteligência não tem a ver com excesso de informação. Justamente. Excesso de informação, concordo plenamente. Agora, o que fazer com isso? Hoje mesmo eu fiz uma live de manhã que eu falei assim, você não ganha pelo que você sabe, mas sim pelo resultado que você consegue entregar. É isso aí. E resultado não tem a ver com a capacidade que você tem de ter armazenado uma pancada de informação. Não, e outra coisa que eu acho um absurdo, por exemplo, eu faço alguns trabalhos. Tem trabalhos que de você bater o olho aqui, eu já falo pro cara onde está a fraude. Pela experiência. Pela experiência. É isso aí. Mas quantos minutos eu gastei para fazer isso aqui? Não, minutos? 5 minutos. Eu já fiz. Aí eu já respondo pro cara, sabe o que ele fala? Foi rápido. Não, mas isso aí... mas você vai cobrar quanto? Eu vou cobrar 30 anos que eu tô malhando para saber quando pegar um negócio desse. É isso aí. Não, então muitas vezes é isso, o resultado é relativo. E as pessoas muitas vezes desestimulam. Você tem empresas com muito problema justamente por isso. O cara cobra um resultado. Eu trabalhei muito tempo em banco. A gente tinha... Era uma coisa tão absurda que eu trabalhava no Itaú. Eu nem sei se pode falar a marca, né? Desculpa, não. Pode, né? Se não pode, já foi também. Já falei. Então tinha o banco A e o banco B. A gente recebia a avaliação do banco B. Então eu subia aqui 20% da minha agência e falava, 20%. O meu concorrente subiu 25%. O superintendente vinha e... Por quê que ele subiu mais que você? Tinha espaço. Quer dizer, tudo que você fez. Então, são situações... Por isso que eu digo, a vida, a vivência que a gente tem com esse trabalho, com tudo isso, com o relacionamento com o ser humano, por isso que eu acho que é gratificante o teu trabalho, o meu trabalho, eu acho que a gente tem que fazer por merecer muitas coisas. E o brasileiro, eu percebo, no geral, até inclusive, ele não briga por coisas palpáveis, sabe? É muito eu. Se ele está prejudicado... Aí a coisa não pode. Agora, se o coletivo tiver e ele não, que se dane. Que se dane. Quer dizer, isso não muda, isso aí não vai melhorar nunca, entendeu? A gente vê que a coisa não parte por aí. E tem um lance interessante que você falou, a gente até deu uma desviada da rota, mas eu acho muito importante, nada é por acaso, que eu lembro que a nossa desculpa, né? Você deve ter dado essa desculpa na escola, quando você chegava em casa lá com nota 4... Aí você fala assim, mas mãe, todo mundo foi mal. Foi. Né? Ou seja, E aí a vida me ensinou o seguinte, cara. Quando você tira 8 e todo mundo tirou 8, 9, 10, ou você tirou 10 e todo mundo tirou 10, cara, isso não teve mérito nenhum. Agora, quando você sai fora do que a maioria está fazendo e tem um resultado a mais... Esse um pouco a mais é onde vale muito, porque você saiu da onde? Da normalidade. Então, mas aí que eu falo, você concorda que a coisa está tudo errado nesse sentido? Eu imagino a educação de uma outra forma. E aí eu posso estar completamente errado. Por exemplo, se todo mundo tirou 4, o problema não é a classe, é o professor. É isso aí. Porque ninguém assimilou o que ele falou. Você sabe que quando eu vou, às vezes, dar treinamento de liderança... Aí eu ouço o líder falando. Eu falo, cara,
é tanto problema generalizado que tá me parecendo que o problema é você. E eu falo, cara. E às vezes o cara não tem estômago para ouvir. Eu falo, porque se tá tão generalizado, é como se todo mundo... Né? Mas aí tudo bem, a gente fala aquele lance, mas se todo mundo tirou 10, foi mérito do professor. Talvez a pessoa não tenha entendido no sentido de o mundo não vai bater palma se você estiver fazendo as mesmas coisas que todo mundo está fazendo. É isso que eu quis dizer. O mundo não vai bater palma. Quando eu digo também, o lance é o seguinte, por exemplo, eu estou muito bem em português. Eu tirei 10. Matemática eu estou muito mal. O que a escola faz? Recarrega tudo em matemática e deixa o português. Incentiva o português, porque matemática você não vai. E de repente nem é para você. Não é. Então sai fora dessa área e carrega nessa. E aí você vai ser um puto de um cara em cima. Então você vai ser um diferencial dentro daquele segmento. Então vamos descontrair agora, que é o seguinte. Tá um papo aqui muito intelectualizado, né? E eu quero saber o seguinte, quem inventou essa bagaça? O polígrafo, a invenção, ela tem mais de 100 anos. 100 anos? 100 anos. É o mesmo criador da Mulher Maravilha. Tanto é que um dos efeitos da Mulher Maravilha é o laço, né? Que é o laço da verdade. É o laço da verdade. Então, quando você lança o laço da verdade, a pessoa só vai falar a verdade. Então, foi baseado nisso, né? Ele teve uma grande sacada, porque ele percebeu que toda vez que você mente, você provoca reações fisiológicas. Então, o que acontece? O polígrafo, ele é composto por 7 elementos. Então, ele tem uma fita torácica, onde mede a respiração do tórax. Tem uma fita no abdômen também, que é para saber a respiração abdominal. Para ver se está respirando aqui ou aqui. Normalmente, a mulher é por aqui e o homem é embaixo. Tá. Então, tem diferença, por isso que ele já fez. Você tem um sensor no dedo para mexer também o fluxo sanguíneo. Lembra que a gente falou, quando está mentindo alguma coisa, o sangue sai das pontas e vai para as pernas para poder fugir? Então ele consegue pegar. Ele tem um outro também para ver se você não tem suor, alguma coisa. Você tem um outro sensor também que é no bumbum, para evitar que você se mexa e dê diferença no resultado. Que eu falo que o cara já está com formiga dá uma... Ele dá uma chacoalhadinha assim. E é involuntário. É involuntário, mas isso aí atrapalha. Entendi. Você tem um sensor na têmpora, porque de repente, um exemplo, eu preciso falar alguma coisa e fico pensando banana, e você percebe que você não sai daquele, você para o teste e começa de novo, porque ele está tentando eludir a máquina. E aí você consegue perceber se existe alguma onda contínua, ela fica padrão. Parada. Então começa de novo, você não está prestando atenção, presta atenção aqui. Você entendeu? Então, são vários sintomas, e aí ele joga para dentro de uma parede. Tem dos olhos também? Dilatar ou não? Aquele dos olhos, a gente colocou uma vez na televisão, mas aquilo foi fake, tá? Existe. Sim. Não, existe. Não, sim, mas existe. Existe. Que para ver a pupila, porque a pupila dilata. Existe. E existe agora a voz, que é esse que eu trouxe. Por quê? Esse antigo, ele é fantástico. Só que é o seguinte, eu preciso te amarrar na cadeira para você fazer. Tanto é que aqui no Brasil, o polígrafo não tem valor. Não, você fala não tem valor... Legal. Desde 1964. Tá. Antes tinha? Antes tinha. A gente existia o bolígrafo. Por que não tem valor? Porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, como a gente participa de um trato de São José, você não pode fazer. Então, eu não posso te obrigar a fazer um teste. Agora, se alguém quiser fazer um teste de livre e espontânea vontade, o juiz é obrigado a aceitar. Toda e qualquer prova lícita é válida. Entendi. Tá? Só que, como eu sou obrigado a passar, a pessoa é obrigada a fazer um teste, e esse teste pode dar alguma coisa contra ela, então é proibido. Aí o que acontece? Se criou esse de voz. Por quê? Antigamente, você faria uma reunião aqui, é um segredo de Estado, tá todos os presidentes aqui, então faria uma varredura, ver se não tem escuta, se não tem nada, mas de repente entrava um homem que era um homem-bomba, e ele explodia a sala inteira. Então começou a pensar o seguinte, a gente precisa pegar alguma coisa antes. Aí se detectou que a voz humana, ela tem uma frequência de 8 a 12 Hz. Toda vez que você fala, você está dentro desse de parâmetro. 8 a 12. Toda vez que você estiver falando até 10,5, né, que é o nosso gráfico lá, que é a média geral, você está falando a verdade. E toda vez que você estiver falando acima, você pode estar mentindo. Então essa foi a grande sacada. Entendi. Então, o que acontece? A gente consegue, com esse software,
por exemplo, fazer um entrevistado à distância. Isso que é muito legal. Você entendeu? Eu Então, não imaginava a gente isso. colocava ele aqui, ele está em outro país, a gente pode trazer ele aqui, a gente passar ele na máquina. Você entendeu? A gente pode fazer uma entrevista, uma videoconferência. Então, isso é muito legal. É muito legal. Você pode gravar uma conversa, a gente passar. Tudo que eu quero que vocês entendam é o seguinte: existe um contexto. Como foi capturado isso daí, Como foi, de novo, o objetivo. O que ele estava falando. Então, a gente vai ter uma reação momentânea. Porque, de repente, por exemplo, se a gente tiver com uma pessoa aqui ao vivo, ele dá um estresse, uma diferença, eu posso interromper e falar: mas você, o que você entendeu nessa pergunta? Ah, tal coisa. É. O que você... Então, a gente consegue dar uma... É aquele lance que é assim, acontece às vezes isso comigo, que é assim, a pessoa fala, é mais fácil você fazer uma análise de um vídeo ou ao vivo? Eu falo, ao vivo. Aí a pessoa fala, mas no vídeo você não vai parar, voltar. Eu falo, então, mas no vídeo eu não tenho como perguntar novamente, eu não tenho como analisar se alguma coisa estava acontecendo ou não em volta, para ver se ele, aquele olhar ou aquela diferença, aquele toque, foi simplesmente porque um mosquitinho chegou lá e deu uma... Aí você fala, porra, ao vivo eu tô vendo, chegou um mosquitinho ali. E no vídeo, às vezes, você não consegue ver. Então, o ao vivo, você consegue refazer essas perguntas, né? Porque, na verdade, não tem um padrão. Não existe a coisa formal, que você nunca vai errar. Isso não existe. Então, muitas vezes, o pessoal não entende. É uma coisa que não tem uma lógica exata. É isso que é exato. Por quê? Porque nós estamos falando de ciência humana. As ciências humanas, que nós estamos falando de crença, conceito, nós estamos falando de você se revelar ou não. Sim. Não é simplesmente você catar o sangue e falar assim, ó, vê se está com... Justamente. Se está infeccionado ou não. Justamente. Se fosse uma coisa simples assim, qualquer um teria uma máquina dessa e funcionaria. Exato. Então é isso que eu tenho medo, porque a existe a subjetividade. Existe. Ó, por exemplo, teve um caso que foi usado por uma grande companhia de seguro. Tá, conta aí. Ela comprou esse software e colocou na companhia inteira. E quem que fazia a análise? A própria sua máquina. Ele botou a máquina. Ele colocou a máquina. Ele colocou a máquina. Isso. E falou, com a máquina agora eu vou... Eu vou estourar o mercado. Vou pegar tudo aqui. E aí sentou lá. Aí tá o... Era uma máquina de... Era uma máquina, desculpa, era uma empresa de... Seguro. De seguro. Então tá lá. Então tá aqui o menino. Funcionando. Funcionário. O segurado estava indo, atravessou um cachorro, ele desviou para a direita e bateu num poste. Mentira. E quem falava era o segurado. O segurado falava. Fez a entrevista com o segurado. Como que foi, segurado? O segurado falava, olha... eu estava indo pela Avenida Paulista, passou um cachorro na minha frente, para não atropelar o cachorro, eu joguei para a direita e bati num poste. A máquina falava, mentira. Mentira. Ponto. Para a companhia, estão pegando fraude agora. Vamos lá. Mentira. Vamos lá. Chega lá, tá o poste caído, o carro batido, a frenagem. Se bobear até o pelo do cachorro, então, coitado, ali no para-choque. Isso aqui não funciona. Aí o que acontece? Na verdade, não existiu o cachorro. Na realidade ele se assustou com qualquer outra coisa e acreditou que era... O que acontece? O brasileiro... Ou ele mentiu pelo cachorro. Não, ele mentiu porque é o seguinte, o homem brasileiro, ele dirige bem. Ele não aceita que ele é navalha. Já está no conceito dele, eu sou um motorista. Então quando ele erra... Não, é que tinha um cachorro. Então, ou um cachorro ou um buraco. A gente já até sabe por experiência. Ele justifica alguma coisa. Não, tinha um buraco. Eu acho que travou a roda. Não, tem algum problema no carro. Nunca o problema é ele. É aquela pecinha que vai entre o banco e o volante. E isso não excluiria a pólice? Não, e aí não prospera. Só que daí ele enfiou, ele floreou. Que é normal. Aí na hora dele florear... Que é o normal. É que deu o problema. Por isso que eu digo. Então, o que acontece? Você tem um avião, que é um jato. Se o cara só pilota teco-teco, você vai ter problema. É isso aí. Não vai funcionar. Então eu falo assim, pô, Jorge, mas você tem um negócio, só você funciona. Não é isso. É que eu me preparei para isso. Eu estudo. Então, quando ela dá alguma coisa, eu mesmo contesto. Entendi. Você vai falar, opa, peraí, talvez não seja... O que pode ser. Então, a gente já tem, por experiência, sabe. O homem brasileiro, por exemplo, a mulher e o homem, numa companhia de seguro. A mulher já começa com 6% de desconto. Ela é melhor motorista que o homem? Não sei se é. Mas a verdade é a seguinte, a mulher quando bate, é só raladinho.
Homem como bate é perda total. Então a mulher é melhor para a seguradora. Ela não me traz prejuízo. Fantástico isso, hein? Você falou a minha vida agora. A minha esposa nunca bateu, o máximo que aconteceu é um raladinho. É isso aí. Eu já capotei, já dei perda total, abri o airbag, já dormi, já meti a cabeça na... Então, por exemplo... As minhas batidas foi para acabar. Outra coisa, você é casado. Isso. Por exemplo, você tem um desconto legal. Você é separado, recém-separado, divorciado. Ai, você é pior que o menino de 18 anos. Foi pra vida. Por quê? O cara... Tudo que você ficou represado vai tocar o terror. Agora, foi pra vida. Então isso é pior que o menino de 18 anos. Ixi, eu já reconheci uns 3 amigos aí, hein? Você entendeu? 3 amigos que separou e bateu o carro aí. Então, é que eu digo. Aí eu não sei se tem tempo, até aproveitando essa parte, toda vez que eu vou fazer alguma apresentação, alguma coisa que eu vou falar de seguro, eu gosto de dar 2 exemplos que eu tenho só para mostrar o que é o ser humano. Diga lá. O rapaz foi pescar e tinha umas pedras e as ondas do mar. Ele jogou a varinha lá. Numa dessa veio uma onda, ele perdeu o equilíbrio e caiu. Com a queda, ele bateu nas pedras e morreu afogado. No Brasil, como funciona? A gente não tem ML em todos os estados. Sim. A gente não tem em todas as cidades. Perfeito. O delegado foi lá, colheu o corpo. Tem a viúva. Senhora, ele está desfigurado, mas a senhora identifica ele? Identifico. Ele tem uma aliança, ele tem um coisa, ou ele tem uma tatuagem. Certo. Beleza, então é esse mesmo. É ele. Leva em terra. Beleza. E aí, por uma das coisas que Deus programa, pediram para que a gente fizesse um trabalho. Dá uma olhada nesse caso, vê se tem alguma coisa. Não tem nada. Nada. Zero. Ele tinha lá 20 mil reais de seguro. De seguro, que é um valor pequeno. Certo. Só que no dia que estava olhando isso, calhou de aparecer uma outra empresa, similar à minha. O que você está fazendo? Estou vendo o caso do Zé. Quanto está com você? Está comigo 30. Bom, então já é 50. Bom, resumindo, vamos procurar no mercado. Ele tinha R$1 milhão. O que ele pagava de prêmio era maior que a renda dele. Opa! Tem gato aí. Tem coisa aí. Bom, quem que é beneficiário em todas as pólices? A mulher. A mulher. Ela matou o cara. Aí vai no delegado. Delegado, a gente tem isso. Faz a mulher, escuta a mulher, não. Não dá nada. Não dava mancada. Foi um acaso. Eu estava pescando, bateu a cabeça e morreu. A mulher não dava. Bom, o que o delegado fez, para resumir a história? Pediu a exumação. Quando fez a exumação, o que acontece? Quem estava morto era o irmão do cara. Ele trouxe o irmão da Bahia, ele matou o irmão, desfigurou, jogou na água e colocou as alianças. Alguma coisa, ela reconhece. Ele estava no Paraguai esperando ela levar o dinheiro. Nossa! Então, esse é um exemplo que eu digo para vocês. Aí tem um outro exemplo. Você é destro? Sou destro. Quanto vale tua mão esquerda? Sei lá, não tenho ideia. Então, no seguro é assim. Quanto vale o teu corpo? Eu falo X dinheiro. Quanto você puder pagar? Quando eu quiser pagar. Quanto você puder pagar, porque eu não tenho como mensurar o seu valor. Eu posso botar 50 mil ou 50 milhões. Quanto vale a mão do Michael Jordan, por exemplo? Porra. Você entendeu? O que vale é o... É o cacife. Tá. Então, quanto eu puder pagar, é em cima disso que eu vou receber. Então agora vamos para aquela situação. Quanto vale meu corpo, minha vida? Porque agora minha vida vai valer muito. Estou preocupado. Porque eu vou entrar no polígrafo. É agora que eu vou entrar no polígrafo. É agora que eu vou entrar no polígrafo. E eu estou preocupado quanto que vale minha vida, Ian. Você está preparado? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que não, mas vamos lá. Você é tranquilo. Tem alguma coisa ou é... Agora você faz aí? Agora... Tá, agora a hora que você mandar, o Ian fala para mim, eu volto aqui. Pergunta. Beleza? Vambora? Vamos. Então, deixa eu me preparar aqui. Pera aí. Calma aí que eu tô agora... É inédito na TV brasileira, no YouTube, em tudo quanto é lugar. O não minta pra mim vai entrar no polígrafo, meu amigo. Deixa eu pegar aqui pra ficar a voz boa. E agora é bom. Ó, relaxa, descruza os braços, as pernas. Tranquilo. Eu vou igual naquela cadeira, como você falou da Maísa. Maísa? Essa é a cadeira da verdade. Vamos lá. Olhando pra você, bate-papo de botequim. Vamos lá. Bom, o tempo todo que a gente estava conversando, eu já estava com ela ligada. Então, eu já tenho noção da sua frequência. Olha que malandrinho. Das suas mentiras. Tô preocupado com esse cara. Então, é tranquilo, tá? Pra você, que tá desse lado. Porque, inclusive, antes de vir pra cá, eu recebi bastante perguntas dos seus ouvintes,
Então, Ricardo, uma pergunta... Peraí, dá pra desistir desse negócio? Não dá, não. Agora Hein? não. Dá pra desistir Agora desse... não. Não, senhor. Que é isso, Marcinha? Não dá pra desistir? Então vai. Ricardo, Vamos lá. fala pra gente, de coração aberto. Você já mentiu em alguma análise que você fez? Mentir não. Mas já escondi algumas coisas, sim. O que deu aí? É que você não tem a possibilidade de ver. Quando você falou que não mentiu, deu mentira. Aí, que legal. Aí você justificou. Você teve que justificar. Aí ele foi com um estresse altíssimo. Quer dizer, isso fugiu um pouco do seu padrão. Legal. Você não gosta de fazer aquilo que você fez, Exato. mas você tem que fazer. Sim. Então, essa interpretação que eu quero que as pessoas entendam. Ele deu vermelho. Legal. O vermelho é que o teu estresse foi lá em cima. Você já tinha mentido quando você falou que não mentiu. Você mentiu. É. Só que aí você justificou. E o teu estresse deu lá em cima. Por quê? Seria a mesma coisa que uma pessoa passar por uma violência. Quando ela relembra aquilo vai dar um estresse. Até porque assim, o que me veio muito na cabeça foi Deep Web. Então, eram coisas que eu não podia falar. Porque, é como eu disse, né? Se eu falo, se eu abro, eu daria margens para coisas que que não era bom Sim. para o público saber daquele caso, daquela pessoa. Então, tipo assim, já omiti bastante coisa, assim, não vou falar bastante, mas alguns casos você tem que omitir porque o público ou não entenderia, ou se você falar, vai dar tanto pano para manga que não vale a pena. Eu vou te fazer a mesma pergunta de outra forma. Tá, Você já omitiu algum fato em alguma análise que você fez? já. Verdade pura. Aí. Então, você está entendendo como... Quando eu falei, você mentiu, você falou Aí eu que falei não. assim, não. Você mentiu. Quando você omitiu, Falei, já. já é verdade. Saquei. Então, quer dizer, a forma que se pergunta também pode gerar... muita Esmiuçar o que é, né? coisa. Por exemplo, Ricardo, você já furtou alguma coisa? Não. Não. Nunca. Cara... Nós falando do Ricardo. Cara, Você tem 40 já. anos? Não, tenho 53. Então, o Ricardo Já, e foi muito chato, porque os meninos lá da rua, era um lugar muito periférico, até próximo de comunidade e tal. Tá. E os caras tinham tipo, até o hábito de entrar coitado, de um cara que vendia doce, era um tiozinho, e aí era tipo assim, vamos roubar lá o tiozinho, né? E eu nunca ia, muito. Minha mãe católica, eu era coroinha, sabe aquelas coisas? E eu roubei, eu lembro que era acho que um stickzinho, cara, um negócio. Eu roubei, eu fiquei tão mal, cara, mas tão mal, mas roubei sim. Roubei um stickzinho. E é um barato que quando você fala que você ficou mal, você ficou mal mesmo. Fiquei, cara, imagina, mãe de um lar cristão. Cara, aquilo era tipo assim, Deus sabia que eu tinha roubado, você entendeu? Eu confessei pro padre, porque Deus tinha sabido que eu tinha roubado, cara. Acho que minha mãe, coitada, morreu sem saber disso aí. Mas Deus sabia. E isso me fez ficar muito mal. E Deus sabia. Deus sabia. Pô, Ricardo, acho que tem tanta coisa na sua vida que a gente podia perguntar, né? Mas o problema é que todo mundo quer saber sempre coisas... Eu já tô com a mão gelada, gente. periférica, Eu não tô gostando dessa brincadeira. Eu tô com a mão gelada, olha aqui, ó. Uma situação que... Pega na minha mão pra você ver, olha aqui, ó. O que é legal. Você reparou que toda vez que você é entrevistador há muito tempo, tem categoria, mas quando você fica em xeque, você reparou que Muda. Olha, eu tô fechado aqui, você ó. sai de um patamar. É. Quer dizer, então, o que ajuda muito no processo desse trabalho é justamente isso. É a pessoa saber que ela está sendo passada também pelo processo. Legal. Porque o que acontece? Aquele fator surpresa já não tem mais. Entendi. Aquele estresse inicial, a gente já estava conversando antes. Também não tem mais. Tá, entendi. Porque daí você acaba indo no fluxo da conversa. Então eu sei mais ou menos que o seu patamar, toda vez que tiver até 10,5,
Você é normal, tá? Você é entendi. Eu tô dentro do padrão? Você tá dentro do padrão. Ufa! Então você não tá nem abaixo, nem acima. Porque, por exemplo, eu tive uma vez que eu passei Putz, ou seja, eu não sou um psicopata, então. Não, então eu passei o presidente do PT. Puta, eu não consigo lembrar o nome dele. Meu, é inacreditável. Ele é um gelo. Olha só. E no dia que a gente estava gravando, caiu a luminária. Quase matou ele e a Mônica do coração. E o negócio continuou. O homem assim, ó. Pois, meu. Você entendeu? Então, entendi. São reações. Alguém tem alguma dúvida aí, você? Alguma pergunta? Tem? Melhor não. Olha, o pessoal não... Eu sou mulher. Ixi, já. Você imagina o que passou pela Olha, cabeça. Melhor mas sabe o que é legal? As perguntas, é como você disse, né? Aqui a gente tem tempo de chavar, de desmembrar, e não é só aquela pergunta do entretenimento, que é sim ou não, mas entender a resposta e saber o que está acontecendo. Eu acho que seria legal, sim, eu fico imaginando um dia a gente tivesse a oportunidade de colocar uma pessoa onde você faria uma análise. Nós dois juntos. Bacana isso, hein? A gente podia desmembrar Olha só, coisa, em algum momento a gente fazer juntos, né? Onde a gente pudesse pegar, e até inclusive com interação do público. Claro. Pergunta isso, pergunta aquilo. Porque aí a gente consegue jogar. Ixi. Porque quem vai ser o maluco que vai aceitar um negócio desse? É que eu falo, imagina. A gente fez mas tem uns malucos que vai aceitar. Eu acho o seguinte, a gente já teve uma vez, a gente fez um trabalho para uma rádio rock. E o projeto acabou não vingando, mas levava um famoso na rádio. Certo. O público perguntava. E você analisava. E a gente analisava e já saía no Dial do rádio. Já saía. Verdade, mentira. Olha só. Inclusive isso aí depois foi feito um filme e tudo. A gente ganhou aí um prêmio num festival que teve. Bacana. Quer dizer, porque a ideia, você entendeu? Aí, inclusive, eles falavam que tentou fazer com 100 políticos e os 100 políticos brasileiros negaram ir. A participar, você entendeu? Porque é o tipo da coisa seguinte, você vai estar dissecando, né? Quer dizer, e daria oportunidade. Quer dizer, então, muitas vezes quando tem uma polêmica, eu acho que seria legal. Você senta aqui e explica, porque você tem a visão do cara também. Por que você não está fazendo isso? Eu não tenho orçamento. Por que você não está fazendo isso? Porque eu não tenho. Então... Muito bom. Mas, legal. Estamos indo para o final. Foi bom para você? Para mim foi fantástico. Que legal, que bacana. Para mim foi mais uma vez um prazer. Eu sempre falo, conversar com você é um prazer muito grande. Quero saber o seguinte, como é que as pessoas acham você para te contratar, para entender um pouco mais? Você tem algum site, alguma coisa explicativo? Tipo, olha, eu faço isso. Eu tenho um site que é ajmconsultoria.com.br. JM. Então vamos lá, que é Jorge Maria. Isso, jmconsultoria.com.br. Ótimo. E Jorge Maria, o seu JM Instagram? é no meu Instagram. Então vamos lá. E o Instagram é arroba... Jorge Maria JM. Aí. Pronto, então um dos dois ali, você entra e descobre. Pô, que legal, Jorge. Muito bom. Eu agradeço, Ricardo. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente vai criar uma sociedade melhor. Não é, cara? Eu acho que a gente tem ferramentas para isso. E entender, porque às vezes a pessoa fala assim, mas vocês vão o quê? Ficar desmascarando verdade, mentira. Não, é entender justamente a verdade daquele indivíduo. Justamente. É entender a verdade daquele indivíduo. Porque a verdade, muitas vezes, isso eu aprendi também, né? Com os meus pais. A verdade, na verdade, são três, né? A sua e a minha é a verdade real, porque cada um puxa a sardinha pro seu lado, né? Muito bom. Pessoal, então, mais uma vez, espero que você tenha curtido aí o Link Podcast Especial Sextou. E eu espero você aqui toda sexta-feira às 18 horas. Até mais, pessoal!